Bom, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Geometria Plana, ok? A aula 1 foi dada semana passada, portanto, na aula de hoje a gente vai começar a nossa aula 2 e, sendo assim, semana que vem a gente vai ter aula 3 e assim por diante, sempre trazendo uma aula por semana para vocês acerca desse conteúdo, dessa área da matemática, ok? Na aula passada nós falamos sobre ponto, reta e planos, né? Falamos do postulado da existência, postulados da unicidade, enfim, abordamos um pouco do nosso conteúdo inicial de geometria plana e hoje nós também falaremos de algumas definições que são essenciais antes da gente começar de fato o conteúdo de maneira que cai nas provas, nos vestibulares por aí, né, que é a partir de ângulos, né, polígonos e assim por diante, mas a gente precisa ter esses conceitos bem frisados na nossa memória para que a gente possa dar andamento no curso, ok? Agora, a priori, parece que eu vou falar de uma coisa muito óbvia, né? Mas é importante que a gente tenha esse conceito fixo de maneira muito sólida, né? Que é a noção de estar entre, né? O que significa isso? Que é quando eu tenho um ponto que está entre outros dois, né? Acontece que isso segue alguns postulados, ok? Né? Antes da gente falar dos postulados, na verdade, a gente precisa falar da notação. Tá? A notação é muito intuitiva. Se eu quero dizer que um ponto P está entre dois pontos A e B, é a mesma coisa que eu colocar o A, um tracinho P no meio, tracinho B. Né? É uma notação bem intuitiva para dizer que o P está entre A e B. Ok? Mas, apesar disso ser uma coisa muito intuitiva, isso segue alguns postulados, ok? Que também são intuitivos. A gente viu na aula passada que postulados são afirmações, definições que a gente não precisa demonstrar, né? Ou seja, são coisas muito intuitivas, né? Então, sendo assim, vocês sabem disso, mas é importante a gente enunciá-los para ficar fixo na nossa ideia, né? Para a gente fixar na ideia nossa. Então, primeira coisa, para as quaisquer pontos A, B e P, né? Se P está entre A e B, é o que diz o primeiro postulado, então A, B e P são colineares. Isso é óbvio, né? Se eu tenho um ponto P que está entre um ponto A e um B, significa que eles estão sob uma mesma reta, que a mesma reta passa pelos três pontos, ok? Isso também não é algo que foge à nossa intuição, né? Eu coloquei um e um aqui, enfim, bobagem, tá? É um, dois, três, quatro, mas eu acabei enumerando errado aqui por alguma razão. Mas enfim, vamos lá. O segundo aqui, o segundo postulado diz o seguinte, que se o meu ponto P está entre A e B, ou seja, se eu tenho um ponto que está entre outros dois, então eles são distintos entre si. Ou seja, A é diferente de P, A é diferente de B e P é diferente de B. Isso é óbvio também. Né? Para ter um ponto entre outros dois, ambos os pontos precisam ser distintos entre si, distintos dois a dois. Eles não podem ser iguais, né? Nenhum deles, porque aí a gente não teria pontos, três pontos para que um ficasse entre eles, né? Então também isso é uma afirmação óbvia. Outra afirmação que também não deixa de ser óbvia, né? Se eu tenho um ponto P que está entre A e B, então não ocorre de A estar entre P e B, né? E de B estar entre A e P também, novamente. A única coisa que ocorre é que o meu ponto que está entre outros dois, né? Ele só pode estar entre A e B, porque se eu tiver um pontinho A, se eu tiver um pontinho A que está entre P e B, aí o P não está entre ninguém, né? Da mesma forma ocorre se eu tiver o B entre o A e P, também a gente vai ter que o P não vai estar entre lugar nenhum. Então isso contradiz essa condição, né? Então essas coisas não podem ocorrer quando P está entre A e B. Ok. Então vamos lá, novamente. Para quaisquer pontos distintos A e B, existe, né, um ponto P tal que A está entre A e B. Isso é óbvio. Qualquer dois pontos que eu pego, distintos,
existe sempre um ponto entre eles, sempre. Por exemplo, aqui eu tenho um ponto P, mas eu poderia pegar um outro pontinho aqui, ó, um outro pontinho aqui, ou seja, para quaisquer pontos A e B, sempre vai ter um pontinho entre os dois pontos, tá? Então isso também é uma coisa óbvia, que é fácil de ser perceptível, né? Fácil da gente perceber, mas é importante que a gente enuncie, ok? Para organizar nossas ideias no curso de geometria, tá? Agora sim a gente pode definir o que seria um segmento de reta, né? O que é um segmento de reta, né? Então temos aí dados dois pontos, a união deles com os pontos que estão entre eles chama-se segmento de reta. Então vamos analisar essas duas imagens para a gente inferir o que isso aqui está dizendo para nós, né? Está dizendo o seguinte, aqui eu tenho uma reta com dois pontos A e B, né? Está dizendo que se eu pegar o ponto A e o ponto B, pegar a união desse ponto, com todos os pontos que estão entre esses dois, né, isso é o que a gente chama de semirreta. Ou seja, pego o ponto A e o B e faço a união dele com os pontos que estão entre eles, que dá exatamente essa imagem aqui. Né, e isso a gente chama de segmento de reta. Ou se você quiser formalizar para notação de conjuntos, né, considere dois pontos distintos A e B, né? O segmento de reta AB, a gente indica por AB, certo? Com esse tracinho em cima. Isso aqui significa segmento de reta AB, ok? Né? A gente pode definir, portanto, o segmento de reta AB como sendo a união do ponto A e o ponto B unido com os pontos X, tais que X estão entre A e B, ou seja, a união dos pontos A e B unido, né, com os pontos que estão entre A e B. Isso define esse segmento de reta aqui e define o segmento de reta de maneira geral. Então aqui uma questão de nomenclatura, né? Os pontos A e B são chamados de extremidades do segmento AB. E os pontos entre A e B são chamados de pontos internos do segmento AB. Ou seja, né, observa que o ponto A é um extremo e o B é outro extremo. Por causa disso, chamam extremidades do segmento. Né? E se eu pego um ponto aqui qualquer, né, um ponto que esteja dentro desse segmento, a gente chama de ponto interno do segmento. Tranquilo até aqui. Agora, questões de notação. Quando eu tenho um segmento e eu não coloco a barrinha em cima, eu escrevo só AB, eu estou me referindo a um número real que diz respeito ao comprimento, à medida desse segmento. Então, quando vocês verem AB somente, eu estou me referindo ao tamanho do comprimento, o tamanho do segmento AB, ok? Outra coisa, se o comprimento do meu segmento é nulo, dizemos que o segmento AB é um segmento nulo, né? Nada mais óbvio, né? Porque vai ser um segmento que não tem medida, né? Não, ou seja, não é que não tem medida, a medida dele é nula, vale zero. Isso, em outras palavras, me afirma que as extremidades coincidem, que eu tenho que o ponto A e o ponto B seriam o mesmo, seriam um ponto só, porque a distância entre eles seria zero, né? Então a gente tem um segmento nulo nesse caso. Ok? Vamos dar continuidade. Agora, a gente pode definir semirreta. Tá? Dados dois pontos distintos, A e B, a união do segmento com os conjuntos dos pontos X, tais que B está entre A e X, é a semirreta B. Indicamos a semirreta por esse AB com essa flechinha agora. Tá? Mas vamos ver um desenho, vamos ver uma imagem para facilitar para a gente entender esse enunciado que parece complicadinho, tá? O que isso aqui está dizendo para a gente? Se eu pegar dois pontos A e B, a união do segmento, ou seja, aqui dentro dessa reta eu tenho o segmento AB, né? Com os pontos X, tais que B está entre A e X, ou seja, vão ser os valores de X que estão adiante do B. Né? Porque aí o B, se eu pegar um ponto aqui e eu chamar de X, observe que o ponto B vai estar entre A e X, ok? Se eu pegar um ponto para cá, observe que o B também vai estar entre A e esse ponto X que eu coloquei aqui. Ou seja, para qualquer ponto que eu colocar aqui após o B, né, eu vou ter que B vai estar entre esse ponto
e A. Ou seja, eu vou definir uma semirreta, ok? E fica dessa forma, né? O A, B, X com X posterior ao B. Qualquer X que eu pego aqui vai estar na semirreta. Isso define a semirreta. Ou seja, vai ser basicamente eu pegar a reta a partir do ponto A, né? Eu vou chamar o ponto A de origem da minha semirreta e apago essa parte da reta aqui, né? E considero só a parte direita, ok? Ou esquerda, né? Mas isso é, então, portanto, a definição de semirreta. Se a gente quiser escrever isso aí de maneira da notação de conjunto, né? Então eu tenho AB com uma flechinha. Por que uma flechinha? Lembra que na reta a gente usa duas flechinhas? Porque tem continuidade tanto para um lado quanto para o outro de um determinado ponto. De qualquer ponto que eu pego numa reta, ela continua tanto à esquerda quanto à direita. Na semirreta, não. Na semirreta tem um ponto de origem, que nesse caso aqui é o A. Ou seja, a partir do A vai ter continuidade, seja para a esquerda ou para a direita. Ok? Né? Se a origem da minha semirreta for a partir do A, do jeito que está aqui, pela direita, mas eu poderia ter uma semirreta à esquerda, ok? Então, uma forma da gente escrever com notação de conjunto é o seguinte: a semirreta AB é igual ao segmento AB, né, unido com os pontos X, tal que B está entre A e X, ou seja, B, né, está entre esse pontinho aqui e a origem da nossa semirreta, ok? Então, isso para qualquer X, né, que esteja após o B aqui no caso. Então, isso é a definição de semirreta, né, a partir da definição de conjuntos, né, a partir da notação de conjuntos, que está nos dizendo basicamente o que esse enunciado aqui nos diz, ok? Com isso, a gente pode dizer mais algumas coisas, né? Primeiro, eu já disse, né, o ponto A, que nesse caso é chamado de origem da semirreta AB, ok? E outra coisa, se eu tenho um ponto A que está entre B e C, então as semirretas AB e AC são semirretas opostas. Então, observe essa imagem aqui. Eu tenho um ponto A que está entre B e C. Observe que a semirreta com origem A em C, ou seja, a partir de A pegando toda a reta, toda a parte direita da reta, eu vou ter uma semirreta AC, certo? Da mesma forma, se eu pegar o ponto A e pegar todo esse lado esquerdo da reta, eu vou ter a semirreta AB, certo? Elas são semirretas opostas, porque observem que estão em lados distintos, com a mesma origem, né? Então elas seguem caminhos opostos, só que têm a mesma origem, certo? Que no caso aqui a origem é o ponto A, ok? Então com isso a gente terminou as definições dessa aula, né? Que é a noção de estarente, a noção de segmento, a noção de semirreta. Agora a gente pode fazer alguns exercícios só para fixar isso. Então eu vou deixar enunciados os exercícios agora, que são 3 exercicinhos, e aí você pausa o vídeo, dá uma pensada, tá? Depois eu vou resolver. Então são esses 3 exercícios. Pausou o vídeo, beleza. Agora vamos dar continuidade, ok? Então, o primeiro é: quantas semirretas há numa reta com origem em 5 pontos distintos deles? Ou seja, eu tenho uma reta com 5 pontos distintos marcados nela, né? Que é exatamente essa imagem. Quantas semirretas com origem em cada um desses pontos existem, né? É muito simples. A gente sabe, vamos pegar o exemplo aqui do pontinho A. O ponto A determina essa semirreta à esquerda e essa semirreta à direita. Lembrando que se eu tenho uma reta e eu marco um ponto, esse ponto vai ser a origem de duas semirretas opostas, ou seja, para cada ponto que eu marco numa reta, ele vai ser a origem de duas semirretas opostas, ou seja, cada ponto vai determinar duas semirretas numa reta, ok? Então aqui a gente tem duas semirretas, porque eu vou ter a direita e a esquerda do ponto A, duas semirretas novamente. Então eu tenho 5 pontos, cada um vai determinar duas semirretas, então eu vou ter 10 semirretas, ok? E agora, o segundo exercício proposto é o seguinte: quantos segmentos podem formar 3 pontos distintos numa reta? Eu tenho uma reta
marco 3 pontinhos nela, distintos, né? Não podem ser coincidentes, por conta do enunciado. Quantas semirretas esses 3 pontinhos geram, né? Então eu tenho 3 pontinhos, coincide com essa imagem, eu tenho a reta R, 3 pontinhos nela. Quantos segmentos se formam, né? Observe que eu vou ter o segmento AB, ok? Eu vou ter o segmento BC e o segmento AC. Eu não consigo encontrar outro segmento, né, com esses 3 pontinhos, né, com esses 3 pontinhos distintos, tendo cada um deles como extremidade. Eu não consigo encontrar um quarto, né? Então, são 3 segmentos, ok? E aqui, a terceira, né, o terceiro exercício é o seguinte: quantos segmentos há que unem dois pontos A e B? E quantos há com eles como extremidades, né? Vamos pensar um pouquinho. Então, primeiro é o seguinte, observe que se eu tenho, lembrando que dois pontos determinam uma única reta, né? Então, não disse aqui sobre a reta, mas fica implícito, né? Eu tenho um ponto A e um ponto B, passo uma reta sobre eles, ok? E aí, observe o seguinte, ó, eu tenho o próprio segmento AB, que vai unir os pontos A e B, mas se eu pegar um pontinho anterior ao ponto A e um pontinho posterior ao ponto B, né, que eu chamei aqui de A1 e B1, quando eu unir esses dois pontinhos, esse segmento vai conter o ponto A e o ponto B, ou seja, vai unir eles. Então, em outras palavras, quaisquer pontos que eu pego antes do A e depois do B, quaisquer dois pontos que eu pego satisfazendo essas condições, vai me dar um segmento que contém o ponto A e o ponto B, portanto, vai unir os dois. Então, existem infinitos pontos que satisfazem essa primeira questão, né, que vai unir, existem infinitos segmentos, né, que vão unir o ponto A e o ponto B, ok? E agora, quantos pontos há com eles como extremidades, né? Muito simples, né? Somente o ponto AB. Qualquer outro ponto que eu pego aqui, o ponto vai ser diferente de A, logo A não vai ser extremidade. Ou seja, somente o ponto A e o ponto B pode ser extremidades, né, de um segmento AB. Somente um único nesse caso. Né? Então, portanto, as respostas para esse exercício é o seguinte: infinitos para a primeira pergunta e um único para a segunda. Ok? Então essa foi a aula que a gente falou sobre segmento, semirreta, né? Com isso a gente já tem os materiais suficientes para na próxima aula a gente começar a falar sobre ângulos, ok? E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Espero que estejam todos bem, né? Espero que que essa aula tenha servido de alguma forma para vocês. Deixem um like aqui no canal, porque ajuda bastante a divulgação do nosso canal para levar o conteúdo para mais pessoas. Se possível, deixe seus comentários também com críticas ou elogios, né, para que eu possa melhorar ou mesmo me sentir entusiasmado para continuar mantendo esses vídeos que, na verdade, eu gosto muito de fazer. Né? Então é isso, pessoal. Falou, um abraço, tamo junto, é nóis.